Olá, meu nome é Renata Pinotti. Você sabia que nem toda reação ao alimento é alergia alimentar? Existem reações a alguns alimentos que também são desencadeadas após o consumo, mas que elas não são alérgicas. Isso acontece, por exemplo, numa intolerância à lactose. Alguns alimentos, eles também podem desencadear sintomas pelo seu próprio efeito. Por exemplo, um mamão solta o intestino, um feijão pode dar gases. E são efeitos naturais, não chega a ser nenhum problema fisiológico, né? Não chega a ser uma enfermidade, mas é um efeito natural do próprio alimento, isso não é uma reação alérgica. Em algumas situações, alguns alimentos podem estar contaminados. Então, você pode ter uma reação após o consumo de um alimento por uma intoxicação alimentar. Então, se esse alimento ele está contaminado, por exemplo, por uma salmonela, se ele não foi higienizado corretamente, né, se ele, depois de preparado, não foi armazenado de uma forma adequada. Os peixes também são muito perecíveis. Então, às vezes acontece de uma pessoa que nunca reagiu a peixe, nunca teve uma reação alérgica a peixe, de repente ela está na praia e ela tem um sintoma. Pode ser uma reação alérgica? Até pode ser se esses sintomas continuarem, né, sempre que ela consumir o peixe. Mas se foi uma única situação isolada, pode ser que seja uma intoxicação alimentar por um peixe, né, que ele pode ter tido um crescimento bacteriano por má conservação. Outros casos também são os erros inatos de metabolismo. Isso acontece quando o bebê é bem pequeno. Então a gente possui algo, sabe aquele teste do pezinho quando o bebê nasce? Uma das enfermidades que são diagnosticadas no teste do pezinho é a fenilcetonúria, que é um erro inato no metabolismo da fenilalanina, que é um aminoácido. E isso não é uma alergia alimentar, mas todos os alimentos proteicos, eles têm fenilalanina e essa criança vai ter reação, né, gradativamente, conforme ela consome, porque o corpo dela, quando ela tem essa enfermidade, não consegue metabolizar a fenilalanina. Adultos, geralmente, é muito comum eles apresentarem intolerância a alimentos. Por quê? Um diagnóstico que tem sido bem recorrente em adultos é a síndrome do intestino irritável. Quando o intestino está inflamado, algumas enzimas que são produzidas no intestino, elas diminuem a sua produção. Porque, por exemplo, as enzimas que digerem açúcares, lactase, isomaltase, sacarase, elas são produzidas nas vilosidades, bem na membrana, que a gente chama, o nome técnico é membrana de Boyden-Scova. Então é bem na vilosidade do intestino. A lactase, por exemplo, é bem na pontinha da cripta. Então, quando o intestino inflama, a gente perde essas pontinhas. Consequentemente, a gente perde o sítio, a parte onde essas enzimas eram produzidas. Então, diminui a quantidade de enzima circulante. Então, quando a pessoa consome um alimento que tem açúcar, que tem lactose, esse alimento não vai ser digerido corretamente, né? E começa a fermentar no intestino e aumentar a produção de gases. Então, muitas vezes, a pessoa confunde achando que está tendo uma alergia. Só que, na verdade, é uma intolerância. A intolerância é uma reação fisiológica desencadeada pela falta da enzima que digere aquele nutriente, que é diferente da alergia alimentar. É um sintoma após a ingestão de alimento, mas isso não é alergia. E por que é importante a gente saber a diferença de um para o outro? Porque o tratamento também é diferente. E a proporção, a repercussão é bem diferente. Outra causa também de reação adversa a alimento é o uso crônico de alguns medicamentos, como por exemplo o omeprazol. Todos os medicamentos que diminuem a produção de ácido no estômago, principalmente esses que são inibidores de bomba, que diminuem totalmente a produção de ácido, eles, aos poucos, o corpo
vai tendo alguns efeitos colaterais, né? Alguns são diretos, mas alguns eles acabam sendo pelo uso crônico. A enzima que digere proteína no nosso estômago, ela se chama pepsina, só que ela não está na forma ativa dentro do nosso estômago, ela está na forma inativa. Por quê? Porque se ela tivesse ativa, ela ia começar a digerir a própria membrana do estômago, a própria mucosa, que é uma proteína, é um tecido. Então ela fica na forma inativa para ser ativada só quando ela precisa digerir um alimento. Quem ativa a pepsina? O ácido clorídrico. Então, se eu não tenho ácido suficiente no estômago, se toda hora eu estou inibindo essa produção de ácido por muito tempo, eu também diminuo a quantidade de pepsina ativa. Consequentemente, eu vou comprometer a digestão desses alimentos no estômago. Então, eu como, por exemplo, quando a pessoa consome uma grande quantidade de proteína, de alimentos proteicos, né? Principalmente os alimentos de origem animal, que tem uma quantidade proteica alta e de difícil digestão, ela vai sentir que ela tá empachada, né, com o estômago distendido, ela tem essa sensação de desconforto, de má digestão. Então eu acho que eu tô com uma alergia a esse alimento. Não. Você não tá digerindo ele adequadamente. É diferente. Por quê? Porque muito provavelmente porque você está usando esses medicamentos por muito tempo. Então são várias as situações que levam as pessoas a terem sintomas após a ingestão de alimento e não necessariamente a alergia alimentar. A alergia alimentar existe, algumas crianças podem ter sintomas graves e sérios que colocam a saúde dela em risco e também podem acarretar risco de morte, como é o caso da anafilaxia, da FPAS, que são manifestações clínicas da alergia alimentar que colocam a criança em risco mesmo. Mas nem toda reação ao alimento é uma alergia e vai acarretar isso. Por isso é importante que a gente tenha esse discernimento e separe as reações adversas a alimentos da alergia alimentar, para tratar como alergia apenas quem tem alergia. Um grande beijo e até mais. Você gostou desse vídeo? Então deixe seus comentários, porque sua opinião é muito importante para mim. Assim nós poderemos construir esse canal juntos. Se você quiser receber notificações sobre os próximos vídeos que vão chegar no canal, inscreva-se e clique no sininho. Um grande beijo e até mais.